Então, galera, segunda parte da aula, vamos continuar a análise dos artigos do ECA para daqui a pouco a gente concluir. Acompanhe aí na tela. Olha só o que diz o artigo 117. A prestação de serviço comunitário consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral. Ou seja, primeira coisa, o adolescente vai prestar serviço gratuito por período não excedente a 6 meses. Isso aqui é a coisa mais importante que tem. A prestação de serviço à comunidade, ela não excederá o prazo de 6 meses. Atenta para isso, porque o examinador, na hora da prova, ele pode falar que o prazo poderá ser superior a 6 meses de prestação de serviço à comunidade. Só que não pode, o ECA é expresso nesse sentido, a prestação de serviço à comunidade é no máximo por 6 meses. Tá? Agora, o que diz o parágrafo 1? As tarefas serão atribuídas conforme a aptidão do adolescente. Veja que eles estão falando em adolescente. Por quê? Porque criança não se submete a medida socioeducativa. Criança é medida de proteção, devendo ser cumprida durante jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. A prestação de serviço à comunidade, quando for imposta pela autoridade judiciária, não pode prejudicar a frequência do adolescente à escola, muito menos o seu trabalho. Vamos à próxima medida de proteção que o ECA estabelece, que é a liberdade assistida. A liberdade assistida consistirá numa medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. A autoridade designará a pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá recomendar por entidade ou por programa de atendimento. Essa pessoa ela pode ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. Agora, aqui o que temos de mais importante. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo qualquer tempo ser prorrogado. Olha só, galera, o que vocês têm que atentar? Quando eu falo de prestação de serviço à comunidade, a prestação de serviço à comunidade, o prazo será de no máximo 6 meses. E a liberdade assistida, o prazo mínimo será de 6 meses. Então, fique atento para isso, para vocês não fazerem confusão. Tá? O que temos que saber também? Incumbe ao orientador, com apoio e supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo orientação e inserindo, se necessário, em programa oficial ou comunitário. Supervisionar a frequência e aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive sua matrícula. Diligenciar no sentido de profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho e apresentar relatório do caso. Agora, o regime de semi-liberdade. Presta atenção que em cima a gente falou de liberdade assistida. Então, o que nós temos de importante? Prestação de serviço à comunidade durante 6 meses, liberdade assistida pelo prazo mínimo de 6 meses. Agora vamos à semi-liberdade. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou com forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independente de autorização judicial. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados recursos existentes na comunidade. Agora, se liga nisso aqui, galera. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber a disposições relativas à internação. Então, olha só. Semi-liberdade não tem prazo. Liberdade assistida, no mínimo 6 meses. Prestação de serviço à comunidade, no máximo 6 meses. Agora vamos falar da medida mais rigorosa que existe, que é a internação. A internação constitui medida privativa de liberdade, ou seja, o adolescente vai ficar recluso, sujeito aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Se liga, galera. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser avaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Então, veja bem, prestação de serviço à comunidade.
no máximo 6 meses. Qual que é a próxima medida que nós temos que saber que é de importante? Liberdade assistida, no mínimo 6 meses. Regime de semi-liberdade, não tem prazo determinado, e internação, não tem prazo determinado. Agora, a internação, o próprio ECA fala o seguinte, que em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos. Ou seja, em regra, o adolescente fica internado por 3 anos, é o prazo máximo. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Lembra que eu falei que o ECA ele pode ser aplicado a pessoas de 18 a 21 anos? Nesse tipo de situação, digamos que o sujeito ele cometeu um ato infracional com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele vai ser submetido ao ECA. E com 21 anos, necessariamente, ele tem que ser liberado compulsoriamente, porque o próprio ECA estabelece isso. Agora, quando que se aplica a medida de internação? A medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Olha só, ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Eu vou dar um exemplo. Roubo, que é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Homicídio. Existe ainda uma violência contra a pessoa. Mas o menino ele está traficando. Tráfico. Eu entendo que não é um ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência, não. E, na verdade, existem vários julgados nesse sentido. No sentido de que o tráfico de drogas por si só não submete o adolescente à medida de internação. Outras hipóteses que a internação é aplicada para reiteração do cometimento de outras faltas graves. O adolescente ele cometeu uma falta grave, na verdade ele cometeu um ato infracional grave e digamos que ele não seja submetido à internação. Grave, um tráfico, por exemplo, ele não foi submetido à internação. Aí ele vai e comete outro tráfico. Mas aí ele já está havendo reiteração no cometimento de infrações graves. Nesse caso, se aplica a medida de internação. E também pelo descumprimento reiterado e injustificado de medidas anteriormente impostas. Por exemplo, reparação do dano. Ou semi-liberdade, ele não está cumprindo. Aí sim pode ser aplicada a medida de internação. Agora, veja bem, se for o descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta, que é essa aqui, o inciso 3º, vai haver um prazo de internação, que esse prazo de internação não poderá ser superior a 3 meses. Finalmente, nós temos que saber o seguinte. O adolescente cometeu um ato infracional. Vai gerar um processo junto à vara da infância e juventude. Qual o prazo para a conclusão do procedimento se o adolescente estiver internado provisoriamente? Será de 45 dias. Então, galera, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber o seguinte, os prazos de liberdade assistida, internação, o prazo para a conclusão do procedimento, vocês têm que saber essa diferenciação, tá? E estudar esses dispositivos de lei que eu falei, tá ok? É isso, um forte abraço para vocês. Então, galera, os artigos são esses, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem acompanhando pelo Instagram, compartilhem. Se vocês estiverem inscritos no nosso canal, dá aquele like para fortalecer nosso serviço. Um forte abraço e sucesso!